Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Terracota. Pois é, você não está no canal Fala Sério Pastor. Eu sou o pastor Eleazar Domini, mas você está no canal Terracota. E eu hoje não vou responder questionamentos bíblicos, não vou falar sobre religião, não vou responder as perguntas que normalmente eu respondo no meu canal, porque na verdade hoje eu serei entrevistado. E deixa eu já falar para você, se você ainda não conhece o canal Terracota, eu quero te fazer um convite. Dá uma pausa aí no vídeo, pausa aí, vai no canal, está o link aí na descrição, clica lá e se inscreve. Você sabe que no canal Fala Sério Pastor eu sempre indico coisa boa. Eu nunca indico material que você vai ficar assim, puxa vida, eu estou seguindo esse canal, foi por causa do pastor Eleazar. Não. Todo material que eu indico é coisa boa. Aqui no canal Terracota nós temos muitas entrevistas. É um canal que já entrevistou o Dr. Alberto Tim, pastor Dailson Fonseca, cantores diversos. E eu estou me sentindo muito privilegiado por estar aqui hoje. Então, hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre mim nesta entrevista que vai ser bem legal. Então, se inscreve no canal, deixa já o seu like lá e acompanhe os próximos vídeos. Aproveita para assistir aqueles que já passaram. Coisa maravilhosa. Olha, gente, conteúdo de qualidade excelente. Recomendo demais. Pastor Eleazar Domini, meu amigo, que prazer tê-lo aqui no Terracota e até que enfim a gente conseguiu marcar essa entrevista, hein? Pois é. Fala sério, pastor. Pois é, eu agradeço o convite, um privilégio estar aqui. Que bom, que legal. Para a gente começar, pastor, as pessoas querem saber a respeito da sua vida, da sua história. Eu tenho uma pergunta que eu acho que eu vou começar com ela. Preparado? Bora? Pastor ganha mais aqui nos Estados Unidos ou no Brasil? Não, tô brincando. Mas vamos conhecer um pouco do nosso querido amigo Eleazar Domini. Pastor, você nasceu em que cidade? Bom, eu nasci em Palmas de Monte Alto, fica bem próximo a uma cidade chamada Guanambi, no sudoeste baiano. Ok. Fala pra gente um pouco como foi sua infância, o que você costumava fazer, foi um menino travesso. Rapaz, eu vou contar uma coisa que geralmente eu não conto muito, mas eu era um menino muito brincalhão e levado. O que eu disse que eu não conto muito, vamos lá, deixa eu abrir a caixinha de Pandora aqui. Eu já quebrei esse dedo, eu já quebrei um dedo do pé, eu já quebrei esse braço aqui e aqui em 2 lugares, uma queda numa árvore. Quebrei 3 dentes aqui, levei 2 quedas. Já furei a cabeça 3 vezes, jogando pedra dos meninos jogando pedra em mim. Menino tranquilo você era, né? Era, levei 8 pontos aqui no nariz, um cachorro me mordeu, aqui eu me cortei, enfim. Teve uma boa infância. Uma boa infância, né? A turma de só vive em celular hoje não sabe o que é isso, não. Mas eu vivia engessado. Mas que bom, aproveitou bem a infância. Aproveitei bastante. A gente já sabe que você é pastor e eu queria te perguntar, o fato do seu pai, o pastor Ângelo, ser um pastor, influenciou de alguma forma no seu ministério, na sua escolha de carreira? Sem dúvida, sem dúvida. A gente cresce vendo, eu cresci vendo meu pai como pastor. Na realidade, quando meu pai se formou, eu tinha ali por volta de 9 para 10 anos e cresci, antes ele era coportor, então mudava muito. Esse contexto de mudanças que os pastores sempre mudam de um lugar para outro, desde a minha infância mesmo, desde o nascimento. Quando eu nasci, estava em Guanambi. Quando meu irmão nasceu, 1 ano e 6 meses depois, a gente já estava em Santa Maria da Vitória. Mais 1 ano e pouco depois, já estávamos em Nazaré das Farinhas. 2 anos depois, meu pai estava fazendo teologia. Enfim, então quando ele termina a teologia, aí continua o processo de mudanças. Então eu cresci assim. O meu pai, e eu digo a minha mãe também, em grande medida. Minha mãe é uma mulher assim, de muita oração e valores espirituais, pesquisa bíblica, essa questão de sempre tentar descobrir coisas novas. Eu era apaixonado por genealogia desde pequeno. Olha. E eu e minha mãe, a gente sempre ficava tentando ver alguma coisa diferente na Bíblia. Então, o que você viu aqui? Eu descobri isso, eu descobri aquilo outro. Que legal, eu não sabia disso. E a gente compartilhava informações. Então, assim, ver o ministério na figura do meu pai e da minha mãe, porque, assim,
O ministério pastoral, quando ele é abraçado pela família, é diferente do ministério pastoral quando ele é exercido sozinho. É triste, é uma realidade que infelizmente existe, de alguns pastores que não tem tanto apoio familiar, mas assim, a minha família sempre foi uma família pastoral. Então, eu cresci vendo minha mãe muito envolvida, minha mãe pregando, minha mãe visitando, minha mãe fazendo treinamento. Eu cresci vendo meu pai pregando, batizando. Então, sem sombra de dúvidas, o ministério pastoral meio que como se entrando assim por fotossíntese mesmo, sabe? Como se fosse a luz do sol entrando em mim e eu praticamente não tive. Não é que eu não tive opção, mas eu olhava e não conseguia me ver em outra função. Tanto que, assim, desde pequeno eu já dizia, não, eu vou ser um pastor, eu quero ser um pastor. E quando chegou a época de fazer a faculdade, as notas que eu tive no vestibular, eu poderia fazer outra faculdade. Mas eu disse, não, é teologia. Então eu nunca pensei assim, não, vou fazer isso daqui, essa outra. Não, eu sempre... Sempre foi o caminho da teologia. Então, já que a gente está falando de família, sim. Falei o nome do seu pai, apresenta para o pessoal aí que está acostumado a assistir o canal do Fala Sério Pastor. Fala do papai, da mamãe, do irmão. O meu pai é Ângelo Gabriel, um nome bem sugestivo, né? Ângelo em grego é anjo, Gabriel, Ângelo Gabriel. Ele é um apologeta. Eu tenho, assim, recordações de meu pai discutindo questões bíblicas e defendendo a fé desde criança. Me recordo que ele sempre foi uma pessoa que nunca permitiu lobos chegarem para levarem as ovelhas do rebanho. Então, assim, sejam dissidentes ou pessoas de outras religiões, eu me recordo que as pessoas ficavam chamando, um desafio aqui, vamos para um debate. Ele sempre dizia, não, eu não debato, eu não gosto de ficar, porque realmente é uma coisa que... Mas eu me recordo que uma ocasião, não vou dizer religião naturalmente, mas uma pessoa chegou lá, você tá com medo e tal. E ele tinha feito um estudo com várias pessoas que estavam assim, na decisão para se tornarem adventistas, né? E eu me recordo que um desses líderes, né, chegou e acusou e disse assim, olha, você tá com medo. Então, aqueles que estavam estudando a Bíblia chegaram para o meu pai e disseram assim, olha, pelo visto aí você não tem muito conhecimento, né? Porque eles lançaram um desafio e você está correndo. Ele disse, não, então vamos fazer o seguinte. Eu vou aceitar, mas com algumas condições. Nós não vamos alterar tom de voz, nós vamos gravar todo o conteúdo e ao final eu tenho apenas uma proposta. Se eu vencer este debate, ele se batiza na minha igreja. Se ele vencer, eu me batizo na igreja dele. Aí o camarada que estava assim muito empolgado, né, chamando, já disse, não, mas calma aí, também não precisa, não, você quer, então vamos. E assim foi mais de 11 horas de conversa, tudo gravado. E ao final, encurtando a história, o rapaz disse assim, olha, vamos parar. Meu pai disse, o combinado não foi esse. O combinado é que você vai se batizar na minha igreja ou eu me batizar na sua igreja. E aí? Ele, não, vamos parar com isso, para que isso e tal. E a turma que estava estudando a Bíblia disse, teve um que fez um comentário, uma espécie de ironia, disse assim, irmão fulano, essa daí foi de inchar a focinha, hein? E aí ele ficou assim. Então, eu cresci vendo meu pai é um apologeta, é um estudioso, é doutor em teologia. A minha mãe, apaixonada por aventureiros, departamento infantil, Ministério da Mulher, treina a igreja, é uma mulher que lê muito, ela é assistente social formada nessa área, é uma mulher guerreira, é uma mulher de oração e é uma bênção no ministério do meu pai. Meu irmão, ele é enfermeiro, mora no Canadá, também fez teologia, não está atuando como pastor, mas Deus abrir as portas, ele vai conseguir algo nesse sentido. Meu irmão mora no Canadá, em Calgary, e tem a esposa e tem 2 filhinhos, né? O Theo e a Chloe. O nome dele é Wesley Domini. É o meu irmão mais novo, é uma bênção e essa é a minha família. Por os meus pais e irmãos, né? Agora... Inclusive eu tive o privilégio de conviver com eles lá na cidade que eu frequentava, a igreja de Posto da Mata, na Bahia, e foi muito bom
tê-los lá. Então, ó, forte abraço para vocês, que Deus abençoe. Continue abençoando esse lindo ministério. Falando, pastor, da sua família aqui, fala pra gente. Como você conheceu a esposa, as filhas? Vamos falar sobre isso. Coisa boa também. Rapaz, então, eu conheci a minha esposa quando eu era criança, né? Nesta, Que isso, meu? Criança já? quando eu era criança, veja, quando meu pai saiu, eu nasci em Guanambi, não é? Depois meu pai foi comportar Certo. em Santa Maria da Vitória, onde meu irmão nasceu, e de lá ele ficou 1 ano ou 2, acho que nem 2, foi para Nazaré das Farinhas, próximo a Salvador, e lá eu conheci a Digníssima. minha digníssima. Mas na época eu tinha uns 4 aninhos, né? Então a gente se conheceu ali, a gente brincava muito. Depois fomos embora, meu pai foi fazer teologia, e aí de lá ele foi para Paraíba, Rio Grande do Norte, e até que chegou o ano de 2003 e eu voltei para estudar no IAN, no ensino médio. E eu reencontrei a minha esposa, a Gisele. A Gisele agora já estava, né, fazendo faculdade. E aí eu olhei e fiz, rapaz, o tempo abençoado. Não, o tempo abençoou a minha esposa. Quando eu li aquela mulher linda, eu fiz, rapaz. E aí ela estava assim, praticamente entrando na igreja adventista. A mãe dela já era, e quando eu voltei a reencontrar, ela estava no processo de conversão, eu fui no batismo dela. E aí depois, quando comecei a fazer teologia, nós começamos a namorar e nos casamos. Eu tenho 2 filhas, a Haná tem 13 anos, a Isabela tem 11 anos. Elas são musicistas, a Isabela e a Haná. A Isabela toca violino, a Haná toca violino também e piano, mais piano. E a minha esposa, ela é farmacêutica e tem sido uma bênção. Assim como a minha mãe, ela é uma pessoa que é muito envolvida no ministério. Então a Gisele, ela prega, ela treina, ela é envolvida com o ministério infantil, enfim. Que bênção. Então eu digo assim, a Gisele ela é responsável por mais de 80% do meu ministério. Sem ela, Olha. o meu ministério não teria sentido. Aí sabe, irmão. Pastor, então você estudou, se tornou pastor como seu pai, Uhum. né? E como foi esse processo? Você estudou onde? Depois você recebeu o chamado? Como é que foi esse período assim? Sim. Eu estudei no antigo IAN, hoje UniAN, né? Eu fiz o meu ensino médio ali e depois fiz o vestibular para teologia. Eu fiz o vestibular para teologia no NASP e também no IAN. Para a gente explicar para o pessoal que talvez Sim. não saiba, IAN fica onde? Fica no estado da Bahia. É uma universidade adventista. Exatamente. IAN, antigamente era chamado assim Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, hoje UniAN, um centro universitário, e fica próximo a uma cidadezinha chamada Cachoeira. Cachoeira, ok. A cidade de referência talvez mais próxima seja a Feira de Santana. Então eu estudei ali e o UNASP fica em São Paulo. Eu prestei vestibular para as 2 faculdades em teologia, mas eu optei por permanecer no meu estado, o estado da Bahia, com vistas na minha digníssima, que nós estávamos num processo de início de namoro, enfim. E aí eu fiz a faculdade ali, terminei a minha faculdade de teologia lá. 2 anos depois eu fiz o mestrado em teologia ali. O meu orientador foi o doutor Elias Brasil. Olha. Você tem que entrevistar ele aqui também, viu? Elias Brasil, homem de Deus. Homem de Deus, homem de Deus. Que bênção. Então foi ali o seu ministério, o início no Nordeste. Sim. Como que é o Nordeste do Brasil, o pessoal que não sabe? Pô, caloroso, animado. Como animado, animado. Nordeste é Nordeste. É tudo de bom, meu irmão. Então, eu comecei o meu ministério no estado da Bahia. Quem fez o meu chamado foi o pastor Abdoral. Pastor Abdoral Sintra. Ele fez o chamado para que eu fosse pastor no sudoeste da Bahia. E eu comecei, agora, quem acompanhou, quem prestou atenção ao início da nossa conversa aqui, vai perceber que algumas coisas são muito interessantes. Eu disse que eu nasci ali na região de Guanambi, depois eu fui meu pai foi comportar em Santa Maria da Vitória, onde meu irmão nasceu, e depois nós fomos para o IAN. Quando eu me formei, eu fui chamado para ser pastor, adivinha onde? Em Santa Maria da Vitória. Olha.
Então, eu fui pastor de pessoas que trocaram as minhas fraldas. Eu fui pastor em Santa Maria da Vitória. Qual foi o segundo lugar para onde eu fui? Fiquei 3 anos em Santa Maria da Vitória e depois fui transferido para Guanambi. Olha aí. Eu tive o privilégio, Deus me deu a honra de construir a igreja no lugar onde eu nasci. Que bênção. A cidade maior é Guanambi, mas eu nasci mesmo em Palmas de Monte Alto. É uma cidadezinha que fica a 40 quilômetros de Guanambi. E não tinha presença adventista, assim, igreja adventista lá. E aí Deus me deu a honra de construir a igreja no lugar onde eu nasci. Privilégio. Então hoje tem uma igreja adventista em Palmas de Monte Alto. De lá, eu fui trabalhar em Vitória da Conquista, trabalhei num distrito chamado Alto Marom. Depois fui servir no departamento. Eu fui departamental de jovens. Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro. Olha. Jovens, aventureiros, desbravadores, comunicação, liberdade religiosa. Isso. Jovens, jovens bravadores, aventureiros, comunicação, universitários e liberdade religiosa. 6 pastas. Vamos estar experiente. Rapaz, uma extensão de 1.000 quilômetros, pegando Olha. desde Luiz Eduardo Magalhães, quem conhece o estado da Bahia, até Jaguaquara. Era muito extenso. E cuidar de 6 pastas, rapaz, pensa numa correria. Mas foi um ano diferente, foi uma experiência diferente. E aí de lá eu fui trabalhar no distrito de Aracaju, no distrito do Inácio Barbosa, na cidade de Aracaju, em Sergipe. Distrito do Inácio Barbosa. Foi quando teve a pandemia, mas um distrito assim maravilhoso, igreja maravilhosa, os nossos irmãos. E de lá eu fui para São Luís, no Maranhão. De São Luís do Maranhão, no distrito da Divinéia, também um distrito maravilhoso. Eu vim para cá. O pessoal do Nordeste... Mas aí, calma que a gente vai chegar Sim. lá. Estamos falando do Nordeste ainda. Ok. Depois cheguei aqui, você falou, eu já falei, não, calma um pouquinho, vai lá. Então, o Nordeste é um lugar assim, muito receptivo, é uma igreja vibrante, é uma igreja que trabalha, quem conhece a realidade da igreja adventista no Nordeste vê que são pessoas assim extremamente calorosas, pessoas simples, mas que te abraçam, que vivem o evangelho e são assim realmente nessa... Eu sou suspeito para falar, porque eu sou baiano, né? E tem essa característica assim de abraço mesmo, de acolhimento, Verdade. enfim. Foi um privilégio muito grande começar meu ministério ali. Que legal. Pastor Marcos 16,15 diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você recebeu um convite muito especial para ser pastor em um outro país. Uhum. Outra língua, dificuldades, clima e por aí vai. A mudança não é pequena, né? Então, como é que foi receber esse convite? Como a sua família reagiu? Rapaz, eu vou tentar resumir, tá certo? A nossa vinda para cá, para os Estados Unidos. Eu vou tentar resumir porque essa é uma história longa. Inclusive, se alguém tiver interesse, pode procurar no canal Fala Sério Pastor, porque eu conto de maneira bem mais extensa esse testemunho. Quando nós chegamos em São Luís, no Maranhão, a minha esposa, ela chegou para mim e disse assim: eu sinto que a gente não vai ficar muito tempo aqui. É como se Deus estivesse falando no meu coração que a gente não vai ficar muito tempo aqui em São Luís. Fiz, é mesmo? Você acha que a gente vai para onde? Minha esposa é uma mulher de muita oração, de muita comunhão, muita intimidade com Deus. Então, assim, quando ela fala, eu acredito 100% no que ela fala, sabe? Amém. E quando ela disse isso, eu disse: e você acha que a gente vai para onde? E ela falou algo que eu fiquei assim: hã? Ela disse: eu acredito que nós vamos ou para a Austrália ou para os Estados Unidos. Eu brinquei com ela, eu falei assim: a Austrália tem os animais mais peçonhentos do mundo. E Estados Unidos, eu não conheço ninguém lá. Não faz sentido. Ela disse: não, eu só estou falando de uma impressão muito forte que Deus colocou no meu coração. Isso foi logo quando nós chegamos em dezembro, foi entre dezembro e janeiro. Passou. Tempos depois ela teve um sonho. E ela voltou a tocar no assunto. Era mês de fevereiro, mais ou menos, fevereiro para março. Ela disse: olha, onde que ficam os grandes lagos? Eu disse: Michigan ali, já perto do Canadá, mas naquela parte dos Estados Unidos. Olha, eu sonhei que a gente ia lá para cima, para aquela parte nos Estados Unidos. Não necessariamente ali, mas... se você olhar, eu sou pastor em Connecticut, então coisa de 5 horas de lá. Se a gente comparar, por exemplo, com a Califórnia, que dá 40 horas,
eu tô nessa região. Bom, enfim. Aí eu falei com ela, disse, mas você tá mesmo com esse negócio na cabeça, né, de ir para lá. Aí era um mês de abril, eu acredito, eu não me recordo bem. Eu recebi uma ligação com um código +1. Eu fiz Estados Unidos +1. Deve ser algum convite para pregar, porque na pandemia, e ainda estávamos vivendo essa experiência da pandemia, eu recebi alguns convites por conta do canal Fala Sério Pastor. Algumas pessoas me convidavam para pregar online para alguma igreja. Então eu disse, deve ser alguma coisa nesse sentido. Era o pastor Marcos Seifert. E ele disse, alô, pastor Eleazar? Eu disse, sim. Disse, pastor, aqui. Aí ele se apresentou e disse, nós temos 2 igrejas aqui que estão precisando de um pastor com o seu perfil. Olha. E eu gostaria de saber se você aceita vir pastorear aqui. Sem arrudeio. Pastor Marcos é bem direto. Na hora, eu travei assim, eu disse, pastor, só um minutinho. Aí eu chamei minha esposa. Bom, vem cá. Ela veio, coloquei no viva voz. Pastor, o senhor poderia repetir? Ele fez, claro. E aí ele repetiu. Aí minha esposa virou para mim e fez, eu não te disse? Eu não te disse? E aí, amigo, foi um processo assim que eu disse, nossa, então vamos. Minha esposa nem passaporte tinha, nós fizemos o passaporte. Deus conduzindo, né? Deus conduzindo todas as coisas. Fizemos o passaporte das meninas dela. E aí começamos a fazer todos os trâmites em relação à questão do visto. Ok. Só que estávamos em pandemia. Quando a moça conseguiu, a advogada que estava preenchendo toda a documentação, O processo. o processo chamado DS-160, todo aquele formulário, ela só conseguiu uma entrevista no consulado para eu ir. No ano seguinte, nós estávamos em março, abril, entre abril e maio, eu acho que já era maio mais ou menos, ela só tinha conseguido uma entrevista para o ano seguinte, meio do ano mais ou menos. Estávamos em 2021, ela só conseguiu uma entrevista para 2022. E era um chamado imediato, né? E era um chamado imediato. Ok. E aí, nesse contexto, a minha esposa falou, não, nós vamos esse ano. Deus colocou no meu... Aí dessa vez eu já não dei risada, eu peguei o celular e gravei. Eu disse, olha, vou deixar registrado porque minha esposa está dizendo, e eu tenho esse vídeo, está guardado até hoje. E aí eu consultei uma amiga que era despachante. E ela disse, pastor, isso é igual loteria, é igual aquelas passagens de avião, a gente encontra na madrugada. E eu disse, então tá bom. É como você acertar na loteria, porque eu até cheguei a ligar para o consulado, a mulher disse assim, não, moço, tem mais de 50 mil pessoas na fila de espera. Então, a gente não tem possibilidade de adiantar nada. Eu fiz, então a gente só vai ano que vem mesmo. Mas com a informação da madrugada, eu fiquei madrugada toda, não achava, só conseguia datas posteriores. Até que a minha esposa, em um determinado momento, era 10 horas da manhã, ela estava varrendo o corredor do apartamento onde a gente morava, ela chegou para mim e fez, entra agora no site e tenta fazer a mudança. Eu fiz, não, a nossa amiga Milka, ela disse que é só na madrugada. Ela fez, não, entra agora. Eu fiz, não, você está mandando, vou entrar. E aí entrei no site, excelência, novembro do ano que nós estávamos. Olha. Novembro. Aí eu fiz, não é possível. Para resumir a história, no dia 28 de dezembro do ano, eu estava aqui. Um processo que, no meio da pandemia, era praticamente impossível. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, teve colegas que vieram para cá para ser pastores. Teve um colega que veio ser pastor aqui, ele foi chamado 1 ano antes de mim. Ele chegou praticamente quase 1 ano depois. Olha. Porque no meio da pandemia, estava tudo atrapalhado. Travado, né? Lento, a gente recebeu a notícia em abril, sem visto, sem passaporte, conseguiu tudo. Em dezembro, estávamos aqui. Dezembro ela sonhou. Exato. Dezembro, janeiro, do outro ano. Estávamos aqui. Estávamos aqui, olha só. Pois é. Foi assim. Eu entendi, não, eu percebi a mão de Deus guiando de maneira assim muito, muito forte todo o processo para nossa vinda para cá. Deus, ele nunca de maneira assim tão espetacular, ele se manifestou, nos trazendo de um lugar para o outro. Nunca senti assim ele guiando de maneira tão forte como foi a nossa vinda para aqui. Aí a adaptação, você perguntou, assim, as meninas hoje elas falam inglês fluente. Quando chegou aqui eu era o rei, eu falava 4 palavras em inglês, né? Eu falava todo o inglês da casa. Hoje elas riem de mim. E elas que falam tudo, elas falam fluente. E eu, em relação ao frio, que eu moro numa região
fria, neva e tudo, eu amo o frio. Então, apesar de ter nascido no Nordeste, eu não suporto calor. Ministério do Homem todo no Nordeste, no calor. Rapaz, eu amo frio. Quanto mais frio, melhor. Olha aí, então é pro lugar certo. Pastor, falando desses desafios em relação à família, frio, quais são essas igrejas? É uma igreja brasileira? São quantas igrejas? Onde fica assim para o pessoal Ok. saber certinho? Atualmente, eu estou pastoreando 2 igrejas no estado de Connecticut, a igreja de Danbury e a igreja de Waterbury. São 2 igrejas brasileiras, uma membresia assim maravilhosa, irmãos, assim. Um fenômeno muito especial que nós temos aqui nos Estados Unidos é que assim, quando eu era pastor no Nordeste, eu era pastor no Nordeste. Então, quando eu era pastor na Bahia, eu era pastor de baianos. É claro, tem uma pessoa ou outra que vem de outro estado, mas majoritariamente 99% da igreja É da baianos. região. É. Eu estava em Sergipe, 99% dos membros sergipanos. São Luís a mesma coisa. Quando eu cheguei aqui, aí eu encontro a realidade. Eu tenho pernambucano, paraense, mineiro, paulista, gente do Rio Grande do Sul, do Brasil todo. O Brasil todo se encontra em uma igreja só. Isso naturalmente traz alguns desafios. Por quê? O Brasil, por ser um país continental, nós temos culturas diferentes, nós temos, vamos dizer assim, uma cultura geral. O brasileiro, em geral, tem certas características que são comuns ao brasileiro, mas mesmo dentro do Brasil você tem culturas diferentes. Não dá para dizer que quem nasceu no Pará, nós temos muitos paraenses lá, uma boa porcentagem da nossa igreja de paraenses, temos mineiros, temos pessoas do Rio Grande do Sul, do Pernambuco, não dá para dizer que elas têm o mesmo estilo, né, de vida. Então são pessoas que cresceram com uma cultura diferente e nós nos encontramos dentro da mesma igreja. E é um desafio, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver a unidade na diversidade. E tem sido assim maravilhoso trabalhar com vários pedacinhos do Brasil em um lugar só. Amém. Você fala de desafios, pastor, em relação à cultura, por exemplo, né? Vou colocar fogo um pouquinho aqui. Tem coisas na igreja adventista, por exemplo, o sábado, imutável, Certo. né? E nós chegamos em igrejas por todo o Brasil, em vários lugares, mas aí, além do choque cultural, existe, agora já o canal fala sério, né? Tem um gosto, eu gosto dessa cor, eu gosto dessa música, eu gosto desse jeito. Na minha igreja eu era ancião, eu cheguei aqui, não sou ancião mais, eu trabalhava com isso aqui, não trabalho mais. São desafios, né? Sim. E aí, como é que resolve isso? Agora você falando, fala sério. Rapaz, aí sabe Conta pra apertar. gente os bastidores, mas você tem que mandar, vou mandar primeiro um abraço para todo mundo que tá assistindo a gente da igreja. De Danbury e Danbury. Waterbury. E Waterbury, falei até inglês um pouco aqui, pelo amor de Deus. Hein? Segue a gente, você já segue o Fala Sério Pastor, com certeza. Siga o Terracota, compartilhe. Pastor, e aí, fala pra gente. Porque aqui é um lugar que tem muito imigrante. Nós temos problemas relacionados tal lugar, eu quero que faça desse jeito. Então aperta o pastor. Pastor, na minha igreja lá era assim. Então você chegou agora, você tem calma aí, irmão, tal. Já é Fala Sério Pastor agora. Rapaz, olha, eu não sei se essa é uma realidade de outras igrejas de imigrantes aqui nos Estados Unidos. Mas um fenômeno que eu tenho notado, pelo menos por onde eu tenho passado, eu já tive o privilégio de conhecer algumas igrejas aqui, igrejas na Flórida, em Ohio, em Massachusetts e Connecticut, que é a região onde eu estou, também em Nova York. Eu percebi um fenômeno que parece ser comum. Ao contrário do Brasil, que a gente vê assim, muita gente às vezes, sabe, querendo trabalhar, disputando cargos e funções na igreja, aqui parece que a coisa é mais assim, não, tu quer ir, vai lá. A gente... Mas talvez seja, dizem, né, a vida mais corrida, mais trabalho, mais longe. Isso, esse é o ponto onde eu queria chegar. Este país parece que engole as pessoas. Ok. O indivíduo ele vem para cá com muitos sonhos, com muitos projetos. Alguns vêm assim, eu vou com um objetivo, vou ficar X tempo e depois eu volto. E acaba que esse X tempo se multiplica em muito tempo, né? Vou ficar lá 6 meses, já tem 3 anos, 10 anos, 15 anos e não voltou. E estabeleceu-se aqui. Só que a rotina americana acaba engolindo. E assim, a gente vê muitas pessoas que trabalho,
E talvez o nosso maior desafio é realmente colocar a paixão ou reacender aquele fogo evangelístico que muitos tinham enquanto no Brasil. Então você tem, por exemplo, pessoas que são, eu falo pessoas do Nordeste e do Norte, eu trabalhei no Norte, no Maranhão, ali, quando eu digo Norte, eu sei que o Maranhão faz parte do Nordeste brasileiro, mas no contexto adventista, o Maranhão faz parte da União Norte Brasileira, que compreende Maranhão, Pará e Amapá. Então, eu trabalhei naquela região ali, rapaz, era uma coisa assim, eu estava em casa, os irmãos me ligavam, pastor, estou começando uma série de conferências aqui, eles tinham iniciativa, eles mesmos faziam, e eu tinha 14 igrejas, eram 14 pontos de evangelismo, e essa coisa toda parece que, sabe, acomoda, aqui eu estou em outra realidade, e ao invés deles chegarem e contagiarem os outros, parece que eles vão, não é? Então esse talvez seja o maior desafio. É claro que isso não eu não vou colocar como uma realidade de 100% da igreja. Nós temos sempre aqueles que dão estudos bíblicos, aqueles que mantêm a chama, aqueles que querem trabalhar, que têm as suas funções, e graças a Deus, nas duas igrejas onde eu sou pastor, tanto Danbury quanto Waterbury, nós temos lideranças assim extremamente comprometidas. Os irmãos que trabalham, que estão à frente, são igrejas que, se eu não estiver lá, eu sei que caminham, porque são pessoas extremamente comprometidas, pessoas que fazem realmente o trabalho. Mas eu estou falando assim, em linhas gerais, o desafio maior é contagiar toda a igreja e envolver essa igreja no processo de missão. Ok. Talvez esse seja o maior desafio aqui. Porque, como disse, essa questão... Aqui é assim, você não trabalhou, você não tem dinheiro. Não tem assim de, vou pegar um atestado, eu tô doente, me dá, doutor, aqui um atestado. Não, você não tem, você tá doente, você não pode trabalhar, você não tem dinheiro para pagar a sua conta. Pastor, eu levantei esse assunto porque tem pastores, pessoas que assistem o nosso canal e têm dúvidas, com certeza. Como que é lá na América? Como são as igrejas? Enfim, como é a vida, né? Então, por isso que eu levantei essa questão. É fato que, assim, entre os americanos, eu não posso falar com propriedade, tem igrejas americanas muito missionárias, de pessoas daqui, claro, de irmãos daqui, que são muito missionárias, igrejas grandes. Os pastores americanos têm um trabalho diferente. Eu estou falando de uma realidade de brasileiros que vêm para os Estados Unidos e eles vêm com um foco. Eu vou para ganhar dinheiro. E muitos vêm assim, eu vou ganhar dinheiro para mandar de volta para o Brasil e quando eu tiver meu negocinho lá, comprar uma casa, um sítio, alguma coisa, eu volto para o Brasil. A ideia é essa. Então eles vêm com essa ideia que não é a do americano. O americano, ele vive a vida dele normal. Então eu não posso te falar fazer juízo de valor em relação ao espírito missionário da igreja americana. Eles são uma cultura diferente da nossa. Mas o brasileiro em si, quando vem para cá, ele não vem assim, vou ficar aqui tranquilo, vou para um país novo e vou ficar, sabe, em casa. Não. Aqui é a realidade do trabalho e você tem que correr atrás para você conseguir as coisas. Então, se você quer vir para esse país, a realidade é diferente no Brasil. Talvez a realidade do brasileiro vivendo no Brasil é onde você tem o seu emprego, onde você está dentro da sua cultura, com seus amigos, você tem sua casa, seja como um americano que nasceu aqui, tem a sua casa, seus amigos. É claro, não estou comparando economias, mas assim, na sua cultura, você está ali. Quando você sai do seu país e vem para outro, então você acaba vivendo diferente de quem nasceu e vive aqui. Então o brasileiro que vem para cá, ele vem com certos objetivos que, infelizmente, acabam engolindo, como eu falei, o espírito missionário, aquele desejo de pregar. E esse talvez seja o maior desafio dos pastores de fala portuguesa no Brasil. É envolver os nossos irmãos e dizer assim, olha, cadê aquele fogo brasileiro, aquele fogo que você tinha quando estava lá? A gente precisa manter isso aqui aceso. Mas as nossas igrejas, como eu falei, as igrejas de Danbury e Waterbury, eu não tenho do que reclamar. São pessoas assim maravilhosas, uma liderança comprometida. O nosso desafio sempre é envolver 100% da igreja, não é? 100% da igreja é o objetivo maior. Também. Eleazar, a gente sabe que, além de pastor, você tem um canal Fala Sério, né? Faça propaganda já para os nossos amigos Terracota, para que você ainda não segue. Ok. O canal possam seguir. O canal Fala Sério Pastor é um canal em que eu respondo perguntas bíblicas, teológicas,
dúvidas que as pessoas têm, elas podem inclusive mandar a pergunta para mim. Eu sempre deixo no início do meu vídeo o meu Instagram e as pessoas podem enviar um vídeo com o celular e aí eu vou, naturalmente, avalio as perguntas, que às vezes tem algumas perguntas que a gente percebe que Não dá. não dá, né? Algumas pessoas querem sangue, sabe? Ok. E eu seleciono ali algumas perguntas e eu respondo essas perguntas no canal. Às vezes eu faço análise de outros vídeos, principalmente críticos da igreja, né? Pessoas que vêm, os adventistas creem no sábado por causa de Ellen White. Não, irmão, a gente crê por causa da Bíblia. Os adventistas ensinam um tal de juiz investigativo. Cadê o juiz investigativo na Bíblia? Tem que ler. Se você ler Bíblia, você vai ver. Se você não entender, não ler a Bíblia, você não vai achar nunca. Não, isso é coisa de Ellen White. Não é de Ellen White, esse é um assunto bíblico. Então eu trago sempre respostas e eu tento ser o mais didático possível. Eu acredito que essa tem sido uma característica interessante. As pessoas têm interagido bem com o canal. Então se você ainda não conhece o canal Fala Sério Pastor, se inscreva lá no canal. Se você ainda não segue, Fala Sério Pastor, siga agora. Aliás, depois da entrevista, né? Como que surgiu essa ideia, pastor? Então, rapaz, eu estava pastoreando no meu primeiro distrito, Santa Maria da Vitória, e nós fazíamos acampamento com os jovens, e no sábado à tarde sempre tinha um momento assim de perguntas e respostas. E, pastor, vamos fazer como se fosse um Na Mira da Verdade, com o nosso amigo Leandro Quadros, mando um abraço para ele, e a gente reunia, fazia uma mesa assim redonda e às vezes debaixo de uma árvore, sentávamos no chão mesmo, e os jovens começavam a perguntar, pastor, eu tenho uma dúvida. Fala sério, pastor, essa dúvida aqui. E aí eles usavam esse jargão, né? Fala sério, pastor, e essa daqui? Aí mandava a pergunta. Aí o outro vinha de lá, fala sério, pastor, essa aqui. E ficou. No outro ano, quando a gente foi fazer acampamento, aí vamos fazer aquele Fala Sério, Pastor, já ficou o nome do... Ficou marcado. E aí eu fui embora de lá, fui para Guanambi, e onde eu chegava, quando tinha um acampamento, alguma coisa, gente, eu tenho um quadro bem legal, chamado Fala Sério, Pastor. A gente faz perguntas e respostas, eu vou respondendo, e por todo lugar onde eu passava, eu fazia assim. Quando eu cheguei em Aracaju, começaram a insistir. Já tinham falado antes, mas eu sempre dizia, não, pastor, faz um canal, porque muita gente vai assistir. Aí eu dizia, não, olha, já tem tanta gente, olha, já tem o doutor Rodrigo Silva respondendo, já tem o Leandro Quadros respondendo, o pastor Michelson Borges respondendo questões bíblicas. Não, faz. Eu digo, irmão, se eu fizer tem que ter algum diferencial. E a minha sacada foi permitir que as pessoas interagissem comigo enviando vídeos. Então, muitos vídeos que eu respondo, a pessoa manda para mim. Então, aparecer no canal, aparece lá, manda o vídeo que eu vou colocar você aqui. E deu certo. Então, a pessoa manda a pergunta, fala sério, pastor, e aí faz a pergunta. Sim, cara, isso é tão interessante que muita gente não sabe meu nome. Me vê assim e... fala sério, pastor! Posso contar um episódio rápido aqui? Quando eu cheguei logo em São Luís, no Maranhão, eu estava de férias, fui na igreja central, e aí eu disse, vou ficar ali no fundo porque às vezes quando você chega, mesmo de férias, se tiver paletó e gravata, vão te pedir para pregar. E aí eu disse, eu vou de camisa assim, sem gravata e tal. Sentei lá no fundo. Aí uma senhorinha ficou me olhando. Eu virei para minha esposa e disse, olha, aquela senhora acho que tá me conhecendo. E ela ficou olhando, passou o culto me olhando. No final, ela me chamou e fez, eu te conheço. Eu fiz, que bom. Ela, você é da Novo Tempo, né? Aí eu fiz, não. Eu tenho um canal no YouTube. Ela, isso, fala que eu te escuto. Eu fiz, não, esse é da Universal nas madrugadas. O meu é Fala Sério, Pastor. Ela, esse mesmo, Fala Sério, Pastor. Então, as pessoas acabam se identificando porque esse jeito baiano de ser aberto, receptivo, acredito que isso de alguma forma cativa. Cativa, com certeza. Eleazar, nesses vídeos, sim, nessa trajetória de canal crescendo, de vários seguidores, você tem assim alguma experiência, algum feedback que você recebeu? Há muitos. Poderia contar pra gente, compartilhar história assim? Nossa, legal. Eu tenho muitas histórias. Eu tenho playlists no meu canal variadas, sobre o sábado, sobre profecias, sobre entrevistas que eu fiz, por exemplo, com pessoas que viveram na homossexualidade e decidiram abandonar.
e contaram seus testemunhos, né? Tem um rapaz que foi ex-Miss Brasil gay, e ele é adventista, ele contou a experiência dele. Teve o Senhor X, que foi assim um divisor de águas no canal. Depois que a gente teve uma entrevista com a história dele, foi uma coisa assim incrível, não é? E, e assim, várias pessoas já chegaram para mim para dizerem: pastor, depois que eu comecei a assistir os seus vídeos, eu tomei a decisão de servir a Jesus, eu tomei a decisão de me batizar. Eu tenho entrevistas de pessoas que se batizaram e eu disse: eu quero te entrevistar no canal. Para não ficar, olha que coisa espetacular, sábado agora, próximo sábado, nós teremos um batismo do Paulo. E o Paulo mandou um e-mail para mim esta semana passada, dizendo: pastor, eu sou de uma outra religião por muitos anos e eu conheci o seu canal e comecei a assistir todos os seus vídeos. E eu tomei a decisão de entregar a minha vida a Jesus. Eu mandei o meu e-mail para ele, ele mandou e a gente conversou, peguei contato do pastor dele e neste próximo sábado, o Paulo, um senhor, ele estará se batizando. Amém. Então, assim, são experiências... Que bom que você fez essa pergunta, porque me deu o privilégio de falar de algo que vai acontecer agora. Eu ainda falei com ele: olha, eu quero talvez fazer uma entrevista. Ele disse: talvez por agora não, está saindo da igreja, não quer naturalmente causar nenhum momento assim de dificuldade com a família, enfim. Mas foi uma pessoa que assistiu o canal, falou: sério, pastor, tomou a decisão pelo batismo. E assim, eu só louvo a Deus, porque é uma igreja que eu não... a igreja virtual é uma igreja que existe, é uma igreja presente, mas que eu não posso tocar. Os frutos e os resultados desse trabalho eu só vou ver lá no céu. Tem muitas pessoas que seguem, pessoas que têm a vida transformada e pessoas que estão sofrendo assim, Peterson, dificuldades assim gigantescas e que compartilham comigo. Por exemplo, um outro testemunho: quando eu fiz a entrevista com o Senhor X, muitos homossexuais entraram em contato comigo. Aí disseram, teve um rapaz que disse assim: pastor, eu queria contar a minha história, eu queria abrir a minha história para você porque eu quero te pedir ajuda. Eu disse: vamos conversar. Ele disse assim para mim, não vou falar o nome, mas ele disse assim: eu moro em uma capital, eu sou homossexual, eu vivo com outra pessoa, nós vivemos juntos, mas eu frequento a igreja. As pessoas na igreja não sabem, porque é uma cidade muito grande e as pessoas não sabem o que cada um faz da vida. Pastor, eu tenho consciência da minha realidade, etc. Ele abriu o coração e ele me fez uma pergunta. Olha a pergunta: eu posso dar estudo bíblico para o meu companheiro? E o que você diria? Eu vou chegar para ele e dizer que não? Que ele não pode dar um estudo bíblico? Ele disse: olha, eu já falei sobre o sábado para ele, eu já falei sobre... já entreguei livros de Ellen White para ele ler, ele já leu. E aí a gente foi conversando, eu disse: continue estudando a Bíblia, continue mostrando Jesus. Ele disse: pastor, nós temos consciência da nossa realidade. Alguns meses depois ele pediu oração, eu disse: estarei orando por você e etc. E alguns meses depois ele disse: pastor, rompi o relacionamento, estou tentando alinhar minha vida de acordo com a vontade de Deus. Fiz: ok, conta comigo. Ainda tem um detalhezinho que eu preciso vencer, algumas práticas ainda que eu preciso vencer. Fiz: ok, mas estarei orando por você. Pouco tempo depois ele me ligou: pastor, já estou há 2 meses sem cometer os erros que eu cometia. Estou assim, vivendo uma experiência diferente com Cristo. Amém. E eu disse: estou aqui para te apoiar. Estamos ali, orando juntos, falando. Eu estou falando de um episódio, mas são vários, como este, como outros, já de pessoas de chegarem para mim e contar experiências que vivenciaram dentro da sua própria família. Então, assim, a gente tem acompanhado casos de pessoas, situações de pessoas e orado com essas pessoas, e a gente percebe que, de alguma maneira, o canal ajuda. Elas se enxergam ali. Claro. Elas veem os testemunhos e dizem: poxa, essa história é a minha história. Ou essa história pode ser a minha história. Se identificam. Se identificam. E, louvado seja Deus, muita gente tem conseguido ter a vida transformada através dos testemunhos que a gente tem aqui. Eu conheço o canal, te conheço e sei, pastor. Parabéns por isso e que Deus possa continuar lhe usando, Amém. lhe abençoando para que possa falar através dessa ferramenta, né?
desse canal para tantas pessoas. Amém. Vamos falar um pouquinho agora sobre música. Bora. Você está acostumado a tocar e cantar no canal Fala Sério Pastor? Rapaz, olha, Eu já te falei várias vezes para poder começar a fazer vídeos. Inclusive, no final da nossa entrevista, a gente preparou um clipe especial com o homem, ó, tocando um violãozinho clássico ali, coisa linda, viu? Fala pra gente aí sobre a música. Eu tenho uma paixão pelo violão. Ok. O violão é uma paixão que eu tenho desde a minha infância. Eu comecei a tocar com 8 anos de idade. Eu toco de ouvido, eu sei cifra. Mais tarde, na adolescência, eu comecei a aprender partitura. Só que, para quem já toca há tempo de ouvido, o processo de começar a partitura é um pouco... eu vou falar da minha realidade, é um pouco complicado. Por quê? Eu ouvia uma música, eu sou assim, você coloca um violão para tocar, uma música qualquer, eu escuto, é como se eu conseguisse ver os acordes. Eu sei que acorde é, só de ouvir eu sei o que é. E aí, quando eu fui estudar partitura, eu olho aquelas bolinhas ali, as breves, semínimas e tal, e aí eu tenho que ficar aqui. Tan, tan, tan. Bota aí o playback, coloca o playback que eu escuto e eu faço mais rápido. Então eu desisti. Ficou como um hobby o violão. Então tudo que eu toco, eu ouvi. Eu ouvi e reproduzo. Eu procurei fazer uma playlist no meu canal contando a história dos hinos. Então, eu resolvi fazer assim, eu conto a história do hino, como que tem, quem foi o compositor, o que motivou ele fazer aquele hino, e eu toquei alguns assim, mas não é o foco do canal Fala Sério Pastor, não. Não, mas que legal. Suas referências musicais, assim, porque a igreja com certeza ajudou a moldar o seu gosto musical, Sim. sua família, por esses caminhos assim. Arautos do Rei, sem dúvida. Quarteto Arautos do Rei, Quarteto que é um Arautos quarteto do Rei. famoso da Igreja Sim, Adventista, né? Sim. Gosto muito do Quarteto Arautos do Rei. Na minha infância, eu ouvia Zilda. Meu pai colocava para eu ouvir, a minha mãe. Eu gostava muito. Ouvia o coral Homens do Rei. São mais antigos, né? E eu ouvia muito Prisma quando eu era criança. O Prisma Brasil, Conjunto Integração. E mais recentemente eu destacaria assim como um cantor preferido, também é o cantor preferido da minha esposa, o Nadson Portugal. É um baiano, é uma pessoa assim maravilhosa, é um indivíduo com letras assim bem profundas, um estilo que eu gosto bastante. O cantor Nadson Portugal. É bênção. É. Abraço, Nadson. Pastor, nossa entrevista está chegando ao final, então quero deixar esse espaço para você mandar um abraço, falar alguma dica pro amigo do Terracota e também do Fala Sério Pastor. Bom, antes de partir para esse momento de aconselhamento e palavras finais, eu gostaria de agradecer por este momento contigo aqui. E, bom, falando mais especificamente para os nossos amigos que acompanham o Terracota, você também que acompanha o canal Fala Sério Pastor, eu tenho poucas palavras. Nós estamos vivendo os últimos momentos da face da Terra. Talvez eu e vocês participemos, talvez eu e vocês sejamos a última geração da face da Terra. Talvez nós estejamos vivendo os últimos minutos desse planeta. E talvez eu e você tenhamos o privilégio de ver Jesus Cristo voltar em nossos dias. Então, o meu conselho para você é que esteja preparado para esse encontro, que esteja preparado para este momento. Cristo muito em breve voltará, e ele voltará para buscar os seus filhos. Eu quero muito estar pronto para quando ele aparecer nas nuvens do céu, eu olhar para cima e dizer: que saudade, Senhor, estava de ti. Obrigado por chegar, obrigado por me levar para morar com o Senhor. Esse vai ser o momento mais feliz, o momento de maior regozijo para todo aquele que está esperando Jesus Cristo voltar. Também será, o contrário é verdadeiro, será o momento mais terrível para aqueles que não o aguardaram. Pessoas que viveram uma vida de qualquer maneira, sem se preocupar com a fé, sem se preocupar com a vontade de Deus para a sua vida, e viveram uma vida, passaram pela terra como se nada importasse. Essas pessoas não terão coragem de olhar para cima e encarar a face do Deus Todo-Poderoso. Eu quero fazer um desafio a você. Busque a Deus todos os dias. Gaste tempo com Ele, invista tempo com Ele, leia a palavra, ore,
busque ao Senhor. Eu tenho certeza que quando Ele voltar, você fará parte daqueles que estarão olhando para Cristo e dizendo, obrigado porque o Senhor chegou. Amém. Pastor, eu tenho uma última pergunta para você. Opa, Preparado? bora. Quem é Deus para você? Pergunta muito profunda, hein? Às vezes é fácil a gente chegar e dizer assim, Deus é tudo, Deus é meu Pai, Deus é a resposta para todo o silêncio que existe na alma. Deus é aquele que está perto, que a gente sente a presença e a gente não pode ver fisicamente, mas a gente consegue sentir. Há pessoas que, quando falam de Deus, falam de um ser grandioso, gigantesco, criador do universo. Mas o Deus que criou o universo está lá, não é aquele ser próximo, pessoal, não é aquela pessoa que está ali do lado. Pessoas que quando você fala sobre Deus, quem é Deus para você? Deus é o criador do universo, Deus está no trono, mas e ele está onde agora? Deus é meu amigo. Deus é meu amigo. Eu converso com ele. Eu falo com ele. Eu tenho uma experiência de relacionamento com ele. Então, eu acredito que além de pai, além de criador, além de mantenedor de todas as coisas, Deus ele precisa ser nosso amigo, né? Estar bem pertinho. Então Deus, ele é meu amigo, é com quem eu posso contar em todos os momentos. Eu sei que todos podem falhar, mas comigo ele nunca. Nunca. Amém. Que esse Deus que você acabou de descrever continue lhe abençoando seu ministério, sua família. Amém. Né? Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, foi muito bom. Chegou o dia, deu certo. Que bom. Que Deus lhe abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Você que ficou aqui com a gente no Terracota e no Fala Sério Pastor, o pastor Eleazar preparou uma música muito especial, um hino lindo, que você vai ouvir e ver agora no Terracota e Fala Sério Pastor. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.